Olá pessoal, eu sou o Wesley, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vagando e Divagando. E no vídeo de hoje, como prometido, eu venho trazer para vocês a minha lista de leituras de março, que, como eu disse no meu vídeo da semana passada, eu acho que eu dei uma leve exagerada nos títulos que eu escolhi para ler esse mês. Acontece que eu acabei escolhendo uma quantidade de livros bem maior do que eu costumo ler geralmente, já que o máximo que eu costumo ler num mês é por volta de 4 a 5 livros, mas esse mês, meio que inconscientemente, eu acabei me empolgando e colocando 7 ou 8 livros para ler na minha lista, podendo chegar a 9 dependendo, mas isso é algo que eu também não quero manter com uma frequência, também não é bem o meu estilo de leitura, de ler uma grande quantidade de livros por mês, porque eu sou do time que acho que não consegue aproveitar tanto se eu acabar lendo muito em um curto período de tempo. Mas mesmo assim, depois de ver a minha lista e o tamanho dela, eu acabei encarando isso como um desafio. Ter 8 ou 9 livros para ler no mês, eu acho que é um exagerado para os meus padrões, mas pelo menos agora nesse mês de março é algo que eu quero tentar me desafiar. E tanto é por conta de alguns dos títulos que eu escolhi serem livros curtos, então já que pelo menos 3 ou 4 livros da minha lista são livros que eu conseguiria ler todos eles no período de uma semana e meia, se eu conseguir focar bem para concluir essas leituras e assim deixando mais tempo para ler os livros mais longos da lista. Mas antes de apresentar para vocês a minha lista de leituras de março, eu peço que se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário, um joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos para que o Vagando Divagando continue a chegar a mais pessoas. Agora sim, partiu conhecer a minha lista de leituras desse mês de março. E o primeiro livro que eu quero apresentar para vocês é também o último livro que entrou nessa lista. E eu descobri ele por acaso enquanto eu estava no Instagram e vi um post da editora Morro Branco indicando alguns livros que se pareciam com um dos lançamentos mais recentes dele. No caso, Vita Nostra, que também é um livro que eu quero ler, principalmente pela beleza da capa dele, mas não é esse livro que eu quero apresentar para vocês. Um desses livros que estava lá nas indicações que poderiam lembrar Vita Nostra era Museu da Meia-Noite, da Caroline Goldoni. Esse livro aqui ele é um livro de estreia de uma autora nacional e mescla um pouco de fantasia sombria, fantasia urbana, tem alguns elementos que lembram um pouco Jogos Vorazes, apesar disso não ser o foco do livro. Para falar a verdade, eu não sei bem o que tanto me chamou a atenção no livro, já que a sinopse dele lá na Amazon não deixa muito claro do que a história se trata, dá apenas algumas poucas pistas e, assim, um leitor que chegar para conhecer o livro não vai conhecer exatamente o que espera. Mas o que chamou a minha atenção nesse livro aqui, no Museu da Meia-Noite, foi a empolgação com que o pessoal, nos comentários do post da editora Morro Branco, recebeu a indicação desse livro. E pelo menos as pessoas que já leram e comentaram lá no post da editora Morro Branco se empolgaram bastante de ver esse livro lá na lista de indicações. E isso chamou minha atenção, porque é um livro desconhecido, é relativamente recente, eu acho que a autora lançou o livro, acho que agora em fevereiro, janeiro, não tenho certeza, não conferi, mas é um livro recente e o pessoal que leu gostou bastante, então isso chamou minha atenção, apesar de conhecer pouquíssimo sobre do que se trata a narrativa de Museu da Meia-Noite. Falando rapidamente sobre o Museu da Meia-Noite, aqui nós temos Charlotte, uma das personagens do livro, uma das várias personagens do livro, que tem a irmã sequestrada e ela não tem muitas pessoas a quem recorrer, a não ser um grupo de pessoas que comanda o mítico Museu da Meia-Noite. Esse grupo de pessoas ela acabou de conhecer, mas de alguma forma eles possuem alguma conexão. E aqui no livro nós vamos aos poucos descobrindo quais são as conexões dela com esse grupo e como é que a história vai se desenrolar. E é isso, já comecei a ler Museu da Meia-Noite, estão por volta dos 40% de leitura, eu acho que já chegando a isso. E estou curtindo bastante a narrativa, apesar de uma coisa ou outra que me chama a atenção, mas dá para relevar porque é o primeiro livro de uma autora nova, então estou curtindo ainda assim, dá para entender porque o pessoal está empolgado com esse livro aqui, então espero voltar em breve para poder falar sobre ele mais com vocês. Os próximos dois livros, que eu devo ler um em sequência do outro, para quem já viu o vídeo de apresentação do primeiro projeto de leitura aqui do canal, sabe que eu estou falando de Bridgertons, o primeiro volume e o segundo, o Luke e Eu e o Visconde que Me Amava. Eu não vou me estender muito falando sobre esses dois primeiros volumes, para quem quiser conferir um pouco sobre essa série aqui, é só ir conferir o vídeo de apresentação do projeto de leitura aqui do canal, vou deixar o vídeo aqui nos cards para vocês darem lá uma olhada.
Mas é saindo um pouco da minha zona de conforto de leitura, então espero curtir, espero não fracassar com esse projeto logo nos 2 primeiros livros, mas estou empolgado para essa leitura. Confesso que a sinopse pelo menos me chamou a atenção, então eu quero ler. Devo ler logo em seguida que eu terminar a leitura de Museu da Meia-Noite. O próximo livro que eu pretendo ler ainda esse mês, ainda não chegou na minha casa, está para chegar, mas é Viúva de Ferro, um dos meus hypes para esse início de ano, um dos hypes, eu acho que da comunidade de leitura em geral, principalmente para a galera que curte fantasia e ficção científica. Viúva de Ferro é mais de um dos grandes sucessos, pelo menos fora do Brasil, de livros que adaptam um pouco, pelo menos trazem alguma perspectiva, uma releitura da cultura oriental dentro, principalmente do gênero de fantasia e ficção científica. Então, nesse caso aqui de Viúva de Ferro, nós temos um mundo, acredito eu que tomado por alienígenas, ou pelo menos frequentemente atacado por alienígenas, e nós temos uma sociedade na China. Para combater esses alienígenas são usados grandes robôs, grandes mechas, controlados por homens e mulheres. Só que acontece que as mulheres que controlam esses robôs são chamadas de concubinas, e a grande maioria delas não conseguem resistir aos confrontos que acontecem, porque basicamente o contato que esse homem e essa mulher têm dentro dessa máquina, chamada crisálida, é um contato neural. Então, basicamente, o homem suga todas as forças das mulheres para conseguir manter a máquina funcionando. Então, nesse mundo, nós temos essas mulheres que a grande maioria morre, e a maioria dessas mulheres também, inclusive, são mulheres jovens, e as famílias são compensadas pelo governo, e isso tudo é tratado como uma grande honra. As famílias se sentem honradas de ter as filhas escolhidas para ser uma concubina e morrer lutando ao lado de um homem. Acontece que Wu Zetian, uma irmã de uma dessas mulheres que foi escolhida para ser concubina e acabou morrendo em batalha, não aceita essa realidade, e agora ela decide que quer vingança e quer matar o homem que matou a sua irmã. Acontece que ela não vai simplesmente chegar e matar esse homem. Ela se torna uma concubina e faz exatamente o que os homens fazem com a maior parte das mulheres que se tornam uma parceira deles nessa batalha. Ela mata esse homem através dessa conexão, basicamente exaure todas as forças dele e se torna uma viúva de ferro. As viúvas de ferro aqui nesse mundo são extremamente temidas e o governo não vê com bons olhos e sempre dá um jeito de dar fim nessas mulheres, porque para eles é uma ameaça. E agora nós vamos ter o Zetian, uma releitura da primeira e única Imperatriz da China, como protagonista de uma história de fantasia e ficção científica lutando contra um sistema que oprime as mulheres. E trata isso como simplesmente uma grande honra e pensa que uma compensação financeira para as famílias é o bastante para compensar a perda de uma vida. Sim, estou bem empolgado para essa leitura e espero curtir bastante. Sei que eu devo diminuir um pouco, mas no geral é um livro que eu acho que eu vou curtir, porque tem gêneros que eu gosto, tem uma premissa interessante, é impossível deixar de se empolgar para o que é apresentado, ao menos na sinopse. E espero sim gostar e ler ele esse mês. E se eu gostar, trago para vocês a resenha com certeza. O próximo livro é Me Pediram para Voltar, da Grazi Fontes. É mais um livro nacional, também é um lançamento recente. E fique claro, também é um lançamento independente, assim como o Museu da Meia-Noite. E eu conheci ele por acaso quando eu assisti um vídeo de resenha dele da Kabuki. Geralmente é um tipo de livro que passa longe da minha lista de leitura, porque é um gênero que geralmente traz uma dose bem generosa de drama, e eu tenho evitado ler livros que pesam um pouco a mão no drama, porque não é muito a minha praia, apesar de eu saber que eu estou perdendo uma grande coisa selecionando minhas leituras desse jeito. O pouco que sei de Me Pediram para Voltar, depois de ver o vídeo de resenha dele e dar uma olhada rápida na sinopse lá na Amazon, é que é um livro que tem um grande segredo envolvendo os personagens principais do livro, e temos uma das protagonistas que sofre um acidente e acaba perdendo boa parte das suas memórias recentes. Com isso, um personagem antigo da sua vida volta a se fazer presente na sua vida depois que ela perder suas memórias, mas ela não lembra do que exatamente levou eles dois a se separarem da forma que se separaram.
É um livro que vi que tem uma quantidade bem grande de gatilhos, então já fico alerta para quem se interessar, mas foi elogiadíssimo pela Kabuki, as avaliações na Amazon do livro também são muito bem comentadas, mas é um livro pesado, é um livro que tem uma dose de drama gigantesca, tem gatilhos como suicídio, abuso sexual, violência, entre outros, e é uma lista bem extensa de gatilhos e conteúdos sensíveis. Então, fiquem atentos, caso se interessem por me pediram para voltar mais. Foi um livro que chamou minha atenção, como eu disse, não é o tipo de leitura que eu geralmente faço, mas então em algum momento desse mês eu vou ler. Eu sei que é um livro bem longo e está planejado, acho que para ser uma duologia, porque é tanta história contada aqui nesse livro que não deu para completar ela, então a autora também vai lançar um segundo volume para concluir a história desse livro aqui. Então, também estou curioso para ler, apesar de saber do que me aguarda aqui. Mas vamos ver o que é que vai ser. Me pediram para voltar e em breve eu também devo voltar para falar um pouco mais sobre ele para vocês. Como vocês sabem, no fim do mês passado eu terminei a releitura de A Quinta Estação, o primeiro volume da trilogia A Terra Partida, da N.K. Jemisin. E como eu havia prometido, eu pretendo ler um volume por mês até concluir. E nesse mês vou ler o segundo volume, agora sim uma leitura inédita, O Portão do Obelisco. E a expectativa não tem como ser maior, como eu disse nos meus vídeos, falando sobre a releitura de A Quinta Estação e também no vídeo de leituras de fevereiro. A empolgação foi a mesma da primeira leitura e não tem como chegar para o segundo volume dessa trilogia igualmente empolgado. Então, só espero que a N.K. Jemisin me leve pela mão novamente e continue me apresentando esse mundo gigantesco que ela está construindo. E estamos quase acabando, gente. O próximo é mais um livro da N.K. Jemisin e é mais um livro também na minha lista de leituras para 2022. E ele é Nós Somos a Cidade. Como eu já falei no meu vídeo de apresentação das leituras desse ano, esse é um livro que eu comecei a ler, mas ele não me fisgou ainda até onde eu tinha lido. Eu li ele mais ou menos até a página 100 e foi difícil me conectar com os personagens, com esse mundo, mas eu acho que eu também não estava no melhor momento para me envolver em mais uma narrativa bem complexa da N.K. Jemisin. É uma característica dela, então eu vou aproveitar que eu estou lendo a trilogia Terra Partida para ler junto Nós Somos a Cidade, para que aí eu consiga me habituar mais ao estilo dela e consiga me importar um pouco mais com os personagens e com o que está acontecendo aqui, porque é um universo que ainda não me pegou. Essa fantasia urbana que, como eu já falei algumas vezes, não é bem a minha praia, mas por ser uma autora que eu gosto bastante, ainda existe a expectativa de que Nós Somos a Cidade vai ser a leitura que ele promete ser. E por último temos O Dragão Renascido, do Robert Jordan. E assim, preciso ler porque depois do fim do segundo volume é impossível a pessoa não ficar empolgada para ler o terceiro volume. Mas e também porque eu pretendo ler aos poucos essa série, mas também não quero deixar um intervalo muito grande entre livro e outro, para que, como é uma série de fantasia, são muitos personagens, eles estão viajando o tempo todo, qualquer intervalo maior entre a leitura de um livro e outro acaba gerando alguns problemas de reconhecimento de alguns personagens que não sejam os principais. Então, espero conseguir a leitura de O Dragão Renascido. É um livro, eu acho que é o mais curto dos volumes que eu tenho aqui na estante, então talvez vai ser fácil de ler sim esse livro aqui. Fácil pelo menos no sentido de não levar tanto tempo quanto eu poderia levar com outros volumes maiores com mais páginas. Agora, com essa ideia de não deixar um intervalo muito grande entre um volume e outro, como eu vou fazer para ler depois que eu chegar ao sétimo volume, que é o último publicado aqui no Brasil, não sei, porque tem ainda 7 volumes para sair e eles só estão disponíveis em inglês e eu não sei se estou disponível tanto financeiramente quanto com a coragem para encarar a roda do tempo em inglês nesse momento. E é isso, gente. Como eu disse, eu dei uma empolgada na minha lista de leituras. Eu acho que eu acabei terminando, eu nem sei exatamente quantos livros são, se são 8 ou 9. Mas vou encarar isso aqui como um desafio para mim. Se eu não conseguir ler todos esses livros, tudo bem. Não faz parte muito do meu hábito de leitura ler tantos livros no mês. Eu acho que o máximo que eu conseguiria seria 4 ou 5 no ritmo que eu geralmente adoto para ler. Mas como eu estou num ritmo legal recentemente, depois que eu voltei a ler com mais frequência, eu acho que sim, é possível conseguir todos esses livros esse mês, mas isso a gente só vai saber quando eu voltar aqui no fim de março para falar com vocês. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, espero que vocês estejam também empolgados com as leituras de março, e se quiserem, contem para mim aqui também nos comentários quais são as leituras que vocês pretendem fazer esse mês.
Lembre-se de se inscrever no canal caso ainda não estejam inscritos, deixem um comentário, um joinha e compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue a chegar a mais pessoas como sempre. Obrigado a todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.